porque enquanto o mundo está comemorando a festa da carne, nós estamos aqui louvando e agradecendo o nosso Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para sempre. Amém? Que bom que você está aqui na casa de Deus hoje. A gente sabe, né, que por conta do feriado prolongado, muitas pessoas viajaram. Mas nós que ficamos, viemos para a casa de Deus, viemos para a casa do Senhor para louvá-lo na beleza da sua santidade. Abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 23 e o versículo 19. Números 23, versículo 19. O tema que eu escolhi para essa mensagem, para essa palavra de hoje é: em Deus eu permaneço de pé. Esse é o tema. Em Deus eu permaneço de pé. E nós vamos ler aqui esse versículo do livro de Números, para a gente autorizar a palavra e entendermos aqui algumas coisas. Então, Números capítulo 23, verso 19, eu vou ler nessa versão que eu estou utilizando. Diz assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Bom, o livro de Números, ele está inserido como o quarto livro da Torá e também da Bíblia hebraica. O livro de Números, ele funciona como uma ponte entre a graça de Deus na libertação do povo de Israel do Egito, daquele tacão opressor que o Egito colocava sobre o povo de Israel, e as duras lições que o povo de Israel, em formação no deserto, estava aprendendo do Senhor, rumando à terra prometida, rumando à promessa do Senhor, indo em direção àquilo que o Senhor havia prometido. O capítulo 23 que nós lemos agora, ele é uma seção crucial dentro de toda a história bíblica e também da história do povo de Israel. Esse capítulo 23, ele relata um episódio muito significativo na história do povo de Israel durante a sua jornada pelo deserto, durante o tempo em que o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Esse capítulo, ele é imprescindível. A gente percebe neste capítulo que um homem chamado Balaque, que era o rei dos Moabitas naquela época, ele contratou um profeta. Na verdade, ele contratou um feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Porque quando ele vê o povo de Israel sendo conduzido pelo Senhor ali no deserto, e, como eu disse outrora, rumando para a terra prometida, a Bíblia diz, se você ler o capítulo anterior, o capítulo 22, a Bíblia diz que esse homem ficou com medo. Ele ficou impressionado com o número dos filhos de Israel e com tudo aquilo que se ouvia dizer de que Deus havia feito pelo povo de Israel nessa peregrinação. E a Bíblia diz que esse homem ficou com medo, e ele contrata esse profeta, ele contrata esse feiticeiro chamado Balaão para amaldiçoar os israelitas que estavam se aproximando das terras deste homem chamado Balaque, rei dos Moabitas. Essa narrativa, ela enfatiza a interação entre a soberania de Deus e as tentativas humanas de manipular e influenciar a vontade divina. Quando a gente lê Números 23, a gente percebe isso, pastor Sérgio, com muita clareza, que existe uma interação da soberania de Deus, onde Deus é soberano e o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele faz, com o ser humano, que está tentando manipular, está tentando crochetar, está tentando influenciar
a vontade divina em relação à minha vida e à sua vida, como nós vimos aqui no relato, o rei Balaque tentando influenciar aquilo que Deus já havia prometido ao povo de Israel, que era o quê? Vocês são o meu povo escolhido, vocês são propriedade exclusiva minha, entre todos os povos da terra, eu tomei vocês, uma nação pequena, uma nação fraca, para fazer-lhes o meu povo exclusivo. Aqui eu já posso abrir um parênteses e falar isso para você, que não adianta e não tem nenhuma chance de alguém ou de algo, seja no reino do Espírito ou seja no reino material, natural, fazer com que, diante da sua influência ou manipulação, a bênção de Deus não aconteça na sua vida, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir, aquilo que Ele falou a seu respeito, Ele vai fazer em nome de Jesus. Bom, levando em consideração que o povo de Israel passava pelo deserto, levando em consideração que esse texto de Números 23, ele mostra que nós precisamos estar firmados no Senhor, que nós precisamos confiar na sua soberania, confiar naquilo que Ele disse ao nosso respeito, e andarmos na sua direção, confiando que Ele é fiel para cumprir a promessa. Mas o povo passava pelo deserto, eles estavam passando por uma crise, eles estavam saindo do Egito, onde eram escravos, e estavam peregrinando pelo deserto, passando por uma adversidade, porque no deserto havia adversidades, no deserto havia intempéries, e essas intempéries e adversidades, como até preguei num domingo atrás, elas são uma realidade da nossa vida. E eu não sou um pregador que prega crise e adversidade, não é isso, mas é porque aqui na nossa igreja, nós somos realistas com as coisas que acontecem. E a grande verdade é que o momento em que a gente vive hoje no nosso país, especialmente, é um momento assim, de deserto, é um momento complicado, é um momento de incertezas que a gente vive, uma insegurança. Por exemplo, os advogados que estão aqui, ou aqueles que estudam o direito, estão vendo aí a insegurança jurídica que o nosso país vive por conta desse ativismo jurídico que nós estamos vivendo no nosso país, e as incertezas político-econômicas também que nós estamos vivendo. Enfim, nós estamos passando pelo deserto da vida. O povo de Israel estava passando pelo deserto, e ficar de pé no Senhor, como eu disse, que é o tema da nossa mensagem de hoje, não depende apenas de um ato soberano do Senhor. Ficar de pé no Senhor não depende único e exclusivamente, o nosso pastor falou isso aqui domingo passado, de um ato soberano do Senhor, mas também depende das nossas atitudes, depende de como nós nos conduzimos nesse deserto, de como nós nos conduzimos nessa vida. Tem um adágio popular que diz: faz a tua parte que eu te ajudarei. É um adágio verdadeiro? Só que ela é verdadeira em partes. Por quê? Porque o faz a tua parte que eu te ajudarei, não é só fazer a minha parte de qualquer jeito, não é só fazermos a nossa parte de qualquer maneira, não, é fazermos a nossa parte obedecendo aos princípios que o Senhor estabeleceu, é fazermos a nossa parte entendendo que nós precisamos andar na vontade diretiva do Senhor. É entender que eu como cristão, nós como cristãos, nós não podemos coadunar com as coisas desse mundo, e sermos homens e mulheres levados por qualquer vento de doutrina. Então fazer a minha parte demanda de mim obediência, demanda de mim fidelidade, demanda de mim lealdade, demanda de mim resignação, demanda de mim resiliência, demanda de mim pegar a minha cruz, tomar a minha cruz, negar a mim mesmo e seguir ao Senhor Jesus. Aí Deus vai fazer a parte dele, vai nos abençoar, abrir as janelas dos céus e fazer grandes coisas na nossa vida. Então, o que eu posso fazer diante das situações da minha vida, da nossa vida? Em tempos de incerteza, o que fazer para continuar de pé, para não esmorecer, para não ficar abalado, destruído,
jogar a toalha, ir para a lona. O que eu preciso fazer? Primeiro, baseado no tema, em Deus eu permaneço de pé. Então, para eu permanecer em Deus, de pé, a primeira coisa que eu e vocês temos que fazer é isso. Nós precisamos fazer uma avaliação das coisas que estão acontecendo. Eu e vocês, nós precisamos avaliar as situações, avaliar as questões, avaliar as circunstâncias da nossa vida. Você precisa avaliar o que está acontecendo. Eu preciso avaliar o que está acontecendo. Nós, como a igreja do Senhor Jesus, como pais de família, como empresários, como obreiros, como homens e mulheres de Deus, no reino do Senhor, nós precisamos fazer uma avaliação de tudo que está acontecendo, e não passar por essa vida e pela vida cristã de forma letárgica, de forma negligente, dormindo. Deixa as coisas acontecerem, deixa as coisas irem acontecendo. Não, a gente precisa fazer uma avaliação. Avaliar, irmãos, é você olhar para o panorama e identificar qual é o problema, qual é a situação, qual é a circunstância. Avaliar tem a ver com analisar as causas e as consequências daquilo que está acontecendo. Avaliar tem a ver com o desenvolvimento de soluções, para solucionarmos estes problemas, para solucionarmos essas questões. João capítulo 6 você conhece. A Bíblia diz que o povo estava no deserto, já era avançado o dia, e Jesus chega para Filipe e faz uma pergunta para ele: Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para essas pessoas? Onde é que nós vamos comprar pão para alimentarmos essa multidão? Filipe titubeia, porque Filipe não conseguiu fazer uma avaliação daquele cenário. Ele titubeia porque ele não conseguiu fazer uma avaliação daquilo que estava acontecendo. Mas a Bíblia diz que André, ele faz uma avaliação. Ele encontra um rapaz lá no meio da multidão que tinha 5 pães e 2 peixes, e ele traz esse rapaz à presença de Jesus. O que André estava fazendo era identificando o problema. Qual era o problema? O povo estava com fome, o povo precisava comer. Esse era o problema que eles estavam enfrentando naquele momento. Ele fez uma análise das causas. Qual é a causa? Nós estamos numa região desértica, nós estamos numa região de deserto, longe das aldeias. Então, nós precisamos analisar essas causas e quais as consequências. Esse povo vai ficar com fome, eles vão definhar aqui. Mas quando ele faz essa identificação do problema e analisa as causas e as consequências, ele desenvolve uma solução. Ele encontra o rapaz, traz o rapaz para Jesus, e aí Jesus faz o milagre. Eu quero profetizar isso na sua vida. Quando você identificar o problema, quando você analisar as causas e quando você pensar numa solução, Deus vai vir sobre isso daí e vai te dar a vitória. Vai te dar a vitória. A gente precisa ter um olhar crítico. Quando eu falo aqui de fazer uma avaliação, olhar crítico é a capacidade de você analisar e avaliar algo com um objetivo de formar opiniões e ideias. Será que nós somos daqueles que recebemos um WhatsApp, um vídeo, uma mensagem, e nós não fazemos uma crítica, não há uma crítica nossa para saber se aquele vídeo é verdadeiro, se não é uma fake news, e a gente está repassando isso para frente? A gente está mandando isso para frente sem ter esse senso crítico das coisas. Irmãos, deixa eu te falar, nós estamos numa igreja, e eu não estou aqui puxando brasa para a minha sardinha, mas nós estamos numa igreja séria, nós estamos numa igreja equilibrada, nós estamos numa igreja que preza os princípios verdadeiros da palavra de Deus. Não são esses que estão aí na internet buscando fama e falando coisa nenhuma com nada a ver. E a gente precisa entender isso,
que nós estamos recebendo aqui na AD Bueno um alimento sólido, um alimento preparado do Senhor, para a gente vencer as nossas demandas lá na frente, para a gente viver uma vida cristã abençoada, para a gente viver uma vida cristã reta, íntegra, e temermos ao Senhor na acepção da palavra. Mas a gente precisa fazer as nossas, não é criticar. O pregador sobe aqui, aí você critica o pregador. O cara sobe aqui para cantar, eu critico o cara que vai cantar. Não, irmãos, não é esse tipo de crítica, porque esse tipo de crítica não pode existir no nosso meio. Mas é você entender que você criticando, você vai analisar as coisas, para você ter uma ideia daquilo, para você formar uma opinião a respeito daquilo. É aquilo que o Augusto Cury fala, o DCD. É você duvidar, criticar e determinar. Ele fala isso em relação aos pensamentos intrusivos, mas isso vale para tudo na nossa vida. Quando alguém chegar perto de você para falar mal do seu pastor, para quando alguém chegar perto de você e falar mal do seu irmão, para quando alguém chegar perto de você e falar mal daquilo que a igreja está proporcionando, duvida, critica e determina. Eu não vou coadunar com isso, eu não vou coadunar com invejoso, eu não vou coadunar com rebelde, mas eu vou coadunar com a palavra de Deus, porque é ela que vai me levar para os lugares altos e para a vitória em nome de Jesus. Lembra de Davi? 1 Samuel capítulo 17, versos 25 a 26. Ele chega lá no Vale do Elá. Ele chega onde a batalha estava acontecendo. Na verdade, o gigante Golias estava apenas pedindo a eles um guerreiro. A batalha mesmo nem havia começado. E quando Davi chega, ele faz uma avaliação daquele cenário. Ele avalia o que estava acontecendo. E ele começa a ouvir os soldados dizendo: nós ouvimos dizer que o rei vai para aquele que ferir o filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Ele vai fazer o quê? Ele vai acumular esse cara de riquezas, ele vai dar a sua filha em casamento, e ele também vai isentar a casa desse camarada dos impostos. Quando ele ouve, ele começa a fazer uma avaliação de tudo aquilo, daquele cenário, e aí ele vai lá e pergunta: o que vai acontecer? Aí os caras falam a mesma coisa, e ele está fazendo uma avaliação do cenário que ele está inserido, para saber os riscos, para saber se ele poderia fazer aquilo, se aquilo que ele ia receber era bom diante de todo o perigo e do risco que ele ia enfrentar. E nós somos ensinados aqui nessa igreja que a gente precisa fazer essas avaliações, porque quando a gente avalia, a gente processa diferente, a gente tem um norte diferente. Mas quando a gente faz um negócio no estouro, a gente faz um negócio assim, no afogadilho, a chance de dar errado é muito grande. Mas Davi olha e fala: beleza, top, eu vou lutar contra esse incircunciso e eu vou ganhar, e ele vai ter que sucumbir ao povo de Deus. É isso que a gente tem que fazer, avaliar o cenário da nossa vida, porque Deus vai nos dar vitória, Ele vai nos dar vitória em nome de Jesus. Bom, gastando só mais um tempinho aqui nessa questão, eu acho que é bom falar. O que você precisa avaliar? O que eu preciso avaliar? O que a gente tem que avaliar? São muitas coisas que a gente precisa avaliar, nos cenários e nos contextos da nossa vida. Mas eu vou te falar só duas que eu acho que são importantes. A primeira coisa, você precisa avaliar seus relacionamentos. Você precisa avaliar os seus relacionamentos. Você precisa fazer uma avaliação de quem você está permitindo andar contigo, de quem você está permitindo caminhar ao seu lado, fazer parte da sua história, assentar à sua mesa. Você precisa avaliar com quem você está dividindo os seus dilemas, suas situações difíceis. Você precisa fazer isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, Paulo olha para a igreja de Corinto e diz assim: não se enganem,
As más companhias estragam os bons costumes. E isso não foi só na época de Paulo, não, é para a nossa época agora, principalmente em tempos de redes sociais. A gente precisa fazer uma avaliação dos nossos relacionamentos, para a gente entender se esses relacionamentos são tóxicos na nossa vida, pastor Sérgio. Para a gente entender se esses relacionamentos estão trazendo coisas ruins para a nossa vida. A gente precisa fazer essa avaliação. Se essas pessoas que estão caminhando com a gente, ao invés de nos levarmos para mais perto de Deus, elas estão nos afastando de Deus. Elas estão nos fazendo caminhar para longe de Deus. Fazermos uma avaliação dos nossos relacionamentos. Lembra de Jonatas e Davi? Davi tinha um relacionamento abençoado com Jonatas e vice-versa, porque um queria o bem do outro. Mas muitas vezes nós estamos em relacionamentos em que você vai contar uma bênção, em que você vai contar uma vitória, em que você vai contar uma conquista, e essa pessoa não tem coragem de celebrar contigo, mas ela deixa a inveja tomar conta dela, ela deixa a cobiça tomar conta dela, e ao invés de ela celebrar contigo, ela está com uma vibração baixa e fazendo com que tudo que está à sua volta degringole. As sociedades que nós fazemos, segundo aos Coríntios capítulo 6, versos 14 a 18, Paulo olha para a igreja e fala assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Ô irmão, pelo amor de Deus, olha o tanto de cristão, ou pelo menos aqueles que se dizem cristãos, que estão hoje pulando carnaval aí nas marchinhas da vida, que limaram a igreja, limaram Deus, limaram tudo que eles aprenderam, para estarem por um momento pulando o carnaval. E Paulo está dizendo que comunhão tem luz com treva, que concórdia há entre Cristo e o maligno, ou que parte tem o fiel com o infiel, ou que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Ele está dizendo, fica esperto com as sociedades que você está fazendo, avalie isso. Você que é empreendedor, você que é empresário, quando for fazer um negócio, avalie quem é esse suposto sócio que está entrando para supostamente te abençoar, mas ele pode ser uma pedra de tropeço na sua vida. Segundo, avalie suas prioridades. E a pergunta nesta noite é: o que está no topo das nossas prioridades? A pergunta nesta noite é essa: o que está no topo das nossas prioridades? Quais são as nossas prioridades? Eu estava vendo no Instagram, e os caras filmando, o cara tentando entrar no carro numa enchente, e ele fez de tudo. Eu estou falando de prioridade. Ele fez de tudo para não molhar o tênis, ele fez de tudo para não molhar o seu sapato, ao ponto de perder o seu carro, porque se ele tivesse priorizado um bem maior, um bem mais aquilatado, que era o carro, e tivesse molhado os seus pés, entrado no carro e saído daquele lugar, ele não tinha perdido o carro. Mas no topo da prioridade dele estava o sapato, meu Deus do céu. E nós, cristãos, o que é que está no topo das nossas prioridades? Será que é Deus que está no topo das nossas prioridades? Será que é a casa de Deus que está no topo das nossas prioridades? Será que é a nossa família? Será que é a sua esposa, meu irmão?
Será que é o seu marido, minha irmã? Será que são os nossos filhos? Será que é o nosso ministério? Ou a gente está jogando fora por qualquer 15 minutos? O que são as nossas prioridades, irmãos? Pessoas deixaram Jesus para irem para cruzeiros, pular em carnaval. Pessoas eslimaram Cristo e o seu sacrifício vicário na cruz, para irem pular em carnaval. Oh, meu irmão, por que Jesus não volta agora? Por que Ele não volta agora, meu irmão? Será que essa é uma das nossas prioridades? Clamarmos dioturnamente: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quais são as nossas prioridades? Muitas pessoas têm trocado o relacionamento com Deus por coisas secundárias a esse relacionamento. Dinheiro, bens, fama, sucesso e por aí vai. A grande verdade é que dinheiro é bom, o amor do dinheiro é que é o problema. Ser famoso não tem problema, desde que esse famoso entenda que quem colocou ele no topo da fama foi aquele que está sentado num trono de glória. Que tudo que ele está recebendo, tudo que ele está desfrutando, experimentando nessa vida, é porque Deus estendeu as mãos sobre ele. Lucas 12:15, a Bíblia diz assim: e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Mesmo que elas sejam muitas. E Mateus 6:33 diz: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Quando nós priorizarmos o Senhor, Ele nos dará estas coisas. Quando nós priorizarmos o Senhor, a nossa vida vai guinar. Quando nós priorizarmos o Senhor, nós desfrutaremos de uma bênção especial, maravilhosa e exponencial, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segundo, você tem que fazer uma avaliação. Segundo, para eu permanecer de pé em Deus, eu preciso buscar estratégias. Eu preciso buscar estratégias. Não se esqueça que você está num campo de batalha. Paulo olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, o soldado arregimentado para a batalha não se embaraça com os negócios dessa vida. O grande problema é que a gente esquece que nós estamos num campo de batalha, e não num parque de diversões gospel. A gente está num campo de batalha, e no campo de batalha a gente tem que se movimentar com estratégia. No campo de batalha a gente precisa se movimentar, modular as nossas pretensões com estratégia, porque sem estratégia a gente vai no escuro, a gente vai às cegas, e fatalmente ir no escuro e ir às cegas vai dar ruim lá no final. Então a gente precisa de estratégias. 1 Reis, Davi está velho, você conhece a história. Absalão estava morto,
Adonias era o seu irmão mais velho, e Adonias se auto-intitula rei de Israel. O profeta Natã, que não havia ficado do lado de Adonias, ele vai falar com Batseba, que era mãe de Salomão. E quando ele chega, ele fala assim: Batseba, a estratégia é essa: você vai entrar na câmara do rei, e quando você estiver falando para ele que ele prometeu a você que Salomão seria o rei na sua morte, eu entro e confirmo a sua história. Essa é a nossa estratégia. E a Bíblia diz que eles fizeram daquele jeito, e o final da história foi o quê? Salomão no trono, porque eles usaram de estratégia. A gente precisa usar de estratégia. De repente eu estou falando aqui para um empresário que está vivendo aí uma aridez na sua empresa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te dar uma estratégia nova. Você não pegou, né? Mas Deus vai te dar uma estratégia nova. De repente eu estou falando aqui para um colaborador, para um empregado que está labutando, está trabalhando, mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele vai te dar uma estratégia nova. Ele vai te dar uma ideia nova, Ele vai gerar uma proatividade na sua mente, e quando você chegar quarta-feira, quinta-feira lá no seu trabalho, vai ser um novo colaborador, uma nova colaboradora. Isso vai levar você para promoções naquela empresa. Isso que eu estou dizendo, por causa das estratégias. Muda os padrões, muda os paradigmas, muda os modelos, e Deus vai te dar a vitória. Em relação à estratégia, o que você precisa fazer? Primeiro, você precisa ampliar a sua visão. Quando a gente fala de estratégia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ampliar a nossa visão. A nossa visão precisa ser macro e não uma visão micro. Você precisa mudar o seu pensamento, irmão, irmã. Nós precisamos mudar os nossos pensamentos. Provérbios 23:7, Salomão olha e diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. A gente precisa mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar. Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mudança de mentalidade. Não é porque você foi programado na sua infância que você precisa até o dia de hoje viver desse jeito. Muda a sua mentalidade. É provado cientificamente que a qualidade dos nossos pensamentos interfere diretamente na qualidade da nossa vida. Isso é provado cientificamente, que como a gente pensa, a forma que a gente pensa, isso vai interferir na qualidade da nossa vida, seja positivamente ou negativamente. É por isso que quando você vê Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e no verso 8, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pensa nas coisas do alto, irmãos. Pensa nas coisas de cima. Vamos mudar a nossa mentalidade e vamos começar a pensar nas coisas de Deus, pensar no céu. Nós somos peregrinos nessa terra, o nosso pouso não é aqui, a gente está de passagem. Nós temos uma Canaã celestial para entrarmos nela e tomarmos posse da nossa vitória. Então vamos começar a pensar nas coisas de cima, porque é lá que o nosso Senhor Jesus Cristo está.
E eu já vou para frente. Você tem que fazer uma avaliação para você continuar de pé, permanecer de pé. Você tem que usar de estratégia. E terceiro, você precisa confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, meu irmão. O texto que a gente leu revela algo maravilhoso para nós. No capítulo 22, como eu disse, Balaque manda trazer Balaão para amaldiçoar o povo, porque ele temia o povo. Mas Deus transformou a maldição em bênção. O que Balaque queria era que aquele profeta, aquele feiticeiro chamado Balaão amaldiçoasse o povo para ele. Mas a grande verdade do texto é que Deus transformou a maldição em bênção. E isso aconteceu na nossa vida. Deus transformou a maldição em bênção. E você é um abençoado, uma abençoada do Senhor, porque o Senhor transformou essa maldição em bênção. Ele mostrou que estava com o povo de Israel, e hoje aqui na De Bueno, Ele está mostrando que Ele está contigo, e que você pode confiar nele. No verso 20 do capítulo 23 que a gente leu, a Bíblia diz assim: Balaão olhou para Balaque e disse: ouça, recebi ordem de abençoar. Deus abençoou e eu não posso anular a sua bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, eu recebi hoje ordem para te abençoar, e não tem como ninguém anular a bênção de Deus na sua vida. Você é um abençoado, você é uma abençoada, e ninguém, o inferno, o diabo, pessoas, circunstâncias, podem anular a bênção de Deus sobre você. Números 23 e 23. Ele olha e diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Que coisas tem feito Deus na sua vida? Que coisas tem feito Deus na sua empresa? Que coisas tem feito Deus no seu casamento? Que coisas tem feito Deus na sua família? Que coisas tem feito Deus no seu ministério? Que coisa Deus tem feito na sua saúde? Que coisas Deus tem feito em você, para você? Que coisas Deus tem feito? Levanta a sua mão e glorifique ao nome do Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Oh glória, oh glória. Fica de pé em nome de Jesus. O ensinamento desse capítulo nos encoraja a confiar nas promessas de Deus. Eu estou dizendo para você: confie em Deus, confie nas promessas, confie no que o Senhor te prometeu. Reconheça que a verdadeira bênção vem dEle. Reconheça que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vier a ter e a ser, vem dEle. Não vem do seu braço forte, não vem do seu intelecto, não vem da sua capacidade. Tudo isso é uma bênção, mas a verdade é: tudo vem dEle, tudo vem do nosso Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, na sua vida diária, busque a aprovação de Deus em tudo que você for fazer. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te ensinar a fazer as avaliações e as análises da sua vida, porque o Senhor vai cumprir as promessas que te fez. Mas é na presença dEle, é na direção dEle, é andando naquilo que Ele propôs, porque quando a gente cumpre os princípios, o Senhor cumpre as promessas.
E essa história também nos faz uma advertência sobre nós não nos comprometermos com as práticas desse mundo, de nós não nos amoldarmos às práticas desse mundo para ganharmos vantagens temporárias ou para fazermos aquilo que o mundo quer que façamos, porque o importante na nossa vida é a fidelidade ao nosso Deus, é a obediência ao nosso Deus, é a lealdade ao nosso Deus, é estarmos diante do nosso Deus. Meu irmão, levanta a sua mão e comece a dizer: eu vou te obedecer, custe o que custar, eu vou ser fiel até a morte. Eu sou um homem e uma mulher e um jovem leais ao Senhor. Conta comigo, Senhor, para ser um apregoeiro do seu evangelho. Conta comigo, Senhor, para ser luz, para ser sal, para ser um obreiro, uma obreira, para ser um homem e uma mulher de Deus. Conte comigo, Senhor. Conte comigo, Senhor. E eu concluo dizendo: Deus é quem luta por você, e é Ele quem te abençoa. Do mesmo jeito que Deus estava lutando pelo povo de Israel e estava abençoando o povo, Ele hoje está lutando por você e Ele está te abençoando. Recebe aí em nome de Jesus, porque Deus está colocando bênçãos nas mãos de muitas pessoas aqui. Debalde, você não veio aqui em vão. O Senhor está aqui, ó. Olha aí a bênção chegando para a tua vida. Não duvide nesta noite, porque o nosso Deus está aqui. E Ele repete a bênção sobre Israel. Ao invés de maldição, Ele repete a bênção. E o que Ele está dizendo a nós nesta noite é: vocês são abençoados do Senhor. E hoje eu estou repetindo a bênção. Eu